Olá, cérebros, tudo bem? Aqui é o Brandon, sejam bem-vindos ao 15º dia de desafio e hoje eu vou falar com você sobre as pseudos sem falhas. E para você que chegou agora, não assistiu os outros vídeos, clica aqui na playlist e fique por dentro de todas as novidades, todas as dicas aqui já passadas no desafio Hipnolife. E antes de começar o vídeo de hoje, eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram nos comentários dos últimos vídeos. E a primeira pergunta que eu vou ler aqui é do Matheus Bessa. Antes de tudo, parabéns pelo vídeo, tá muito esclarecedor. Obrigado, Matheus, fico feliz que tenha gostado. Ainda sou um novato na hipnose, aí eu tenho uma dúvida. Brandon, para fazer hipnose sem transe, precisa necessariamente de uma sequência perfeita? Todas as suas pseudos funcionaram muito bem. Se, por exemplo, por alguma falha na concentração deles, ou mesmo um barulho, daí as mãos magnéticas não tivessem dado certo, isso quebraria a sequência de sucesso? Ainda daria para continuar a hipnose sem transe? Muito boa pergunta, Matheus. Seguinte, a hipnose ela não tem uma sequência correta a ser feita. É legal começar pelos dedos magnéticos porque ele é um teste. E dentro desse teste eu tenho um feedback da pessoa de como ela está respondendo à fisiologia, à sugestão, à imaginação e como eu posso alavancar isso. Se você perceber no último vídeo, eu pulo as mãos coladas zoom, porque eu percebi que dentro da fisiologia deles eu já poderia partir para algo mais hipnótico. Então eu estou o tempo todo testando o sujeito. Se nas mãos magnéticas não funcionasse, eu ia pegar e fazer uma outra coisa, uma outra rotina, uma outra pseudo para recuperar o foco e a concentração deles. Mas eu já sabia que eles já estavam enganjados com o processo, eu já sabia que as respostas deles à hipnose já estava sendo muito boa. Então, com essa ideia de você estar colhendo sempre feedback, calibrando sempre o sujeito, você não precisa de um passo a passo, mas você precisa entender os princípios por trás disso, que é sempre trabalhar a imaginação da pessoa, sempre trabalhar o foco da pessoa. Certo? Eu espero que tenha respondido a sua dúvida. E a outra dúvida, quem deixou foi o Valdec, que está sempre participando aqui no canal, o Valdec está sempre presente. Vamos responder. Legal, cara. É importante isso de mostrar na prática com pessoas simples sem ser com alunos. Ele está falando do último vídeo que eu fui para as ruas e abordei pessoas e não demonstrei com alunos como muitas pessoas fazem. Uma dúvida que acho que pode acontecer com vários. Você disse nesse vídeo e no outro que a indução não é necessária. Quando ela é necessária? A indução ela é necessária quando você quer alavancar o transe, quando você quer fazer com que a hipnose ela funcione de verdade. Pois a hipnose não é indução, mas a indução hipnótica ela serve como um catalisador. Ela trabalha muito a fisiologia, trabalha muito a imaginação, a crença da pessoa, assim ela tem uma experiência, além da expectativa que tudo isso gera. Então quando você faz uma indução com a pessoa, você está buscando um transe mais profundo, um estado de transe mais fundo do que o estado natural que acabamos entrando no nosso dia a dia, que é esse estado mais simples, que chamamos de hipnose sem transe. Na verdade, hipnose sem transe não existe. Se a pessoa está hipnotizada, ela está em transe. Mas a indução nesses casos, ela funciona somente como um catalisador ao processo, para amplificar o processo, para fazer com que a hipnose ela funcione mais fácil. Obrigado pela pergunta e espero ter respondido. E vamos falar das pseudos sem falhas. Elas são convincers, você pode utilizar como um convincer para a pessoa ser convencida que ela está sendo hipnotizada. Só que existe um grande problema nessas pseudos sem falhas. Existem várias. Vou passar para vocês hoje 3. Mas tem um grande problema nessas pseudos sem falhas, pois elas não existem teste. Não tem como você testar o sujeito, pois ela funciona com todas as pessoas. E se você tem uma rotina que ela funciona com todo mundo, é muito difícil você obter um feedback da pessoa de como ela reagiu à sugestão, de como ela está reagindo ao processo de hipnose. É por isso que eu não sou muito fã dessas rotinas sem falhas, pois aí eu não tenho esse teste que é tão importante na hora da hipnose. Porém, essas pseudos podem servir como uma escapatória em momentos constrangedores, quando você precisar de alguma forma
fazer essa apresentação com alguém, fazer alguma apresentação com alguém em algum lugar, com amigos. E às vezes é legal para até criar uma autoridade com pessoas que não te vê como hipnotista. Então são rotinas bem legais, se a pessoa seguir as instruções, elas vão conseguir ter essa experiência parecida com a hipnose. Eu particularmente não uso muito esses testes, mas eu vou ensinar para vocês, como eu estou passando um pouco do meu conhecimento esses dias, eu senti na obrigação de passar isso também, essa hipnose sem falhas, certo? Então vamos rodar o vídeo e ver como foi essa prática na rua. Estamos aqui com a Gabs e o Ibson, é isso? Ibson. Só me falaram que tem um canal no YouTube. Qual que é o canal de vocês? White Talk. Vocês falam sobre o que lá? Sobre diversas coisas, a gente tem desafios, participações. Bem legal, então conheçam lá o canal deles que está aparecendo agora. Eles toparam fazer uma experiência bem rápida aqui, utilizando a imaginação deles, utilizando a hipnose. Eu vou começar com a Gabs, fazer uma hipnose bem rápida com ela. Quer ser hipnotizada agora? Agora? Vamos lá então, faz o seguinte, junta os pés, deixa os braços relaxados, soltos e fecha os olhos. E imagina com todo o poder da sua concentração que em cima da sua cabeça tem uma janela, ou talvez uma luz, eu não sei, mas imagina como se tivesse algo no topo da sua cabeça. E olhando para cima, por essa janela, como se fosse um terceiro olho, bem aqui em cima, imagina como seria se esses olhos começassem a ficar totalmente colados e travados. Em algum momento eu vou fazer uma contagem de 1 a 3 e no 3, olhando para cima, você vai tentar abrir os olhos e perceber que é impossível. Quanto mais você faz, mais colado fica. E olhando aqui para cima, eu conto 1, cada vez mais colados e travados. Eu conto 2, completamente colados. 3, tenta abrir, percebe que é impossível. Tenta abrir, percebe que é impossível. Isso, pode abrir agora. Isso. Bem louco, já tinha ficado com o olho colado assim? Não? É bem interessante, né? E para grudar os olhos de uma pessoa é muito fácil. Se você tentar abrir os olhos olhando para cima, é quase impossível, é fisiologicamente impossível. Se você fecha os olhos, olha para cima como se tivesse uma janela ou se tivesse alguma coisinha aqui em cima, olhando para cima, não tem como abrir os olhos. É fisiologicamente impossível. Por isso essa rotina ela funciona com todo mundo. E é legal ressaltar que quando você for fazer essa hipnose sem falhas, você criar todo um contexto de como se fosse uma hipnose real. Assim vai ter um poder muito maior e as pessoas vão achar que aquilo é uma hipnose legítima. Vamos fazer algo bem diferente. Fazer o seguinte, vamos colar agora sua mão na sua cabeça. Ok. Tá? Fecha os olhos de novo e imagina que essa mão agora é uma mão com super cola, uma cola muito poderosa. Uma cola muito ultra mega power blaster poderosa. Imagine como seria se essa mão agora ela começasse a ficar completamente colada e travada na sua cabeça. Mas imagina agora que que essa mão ela começa a ficar pesada, mas tão pesada, tão travada, que simplesmente fica impossível de qualquer pessoa conseguir tirar essa mão. Você simplesmente é tão forte, mas tão poderosa essa cola, que simplesmente fica completamente travada. E quanto mais força alguém faz para tirar, você percebe que essa força aumenta e fica cada vez mais forte. Ninguém consegue tirar essa mão, ninguém consegue ficar mais forte que você. Mas eu contar de 1 a 3, no 3 fica totalmente colada. 1, 2, 3, totalmente colada agora. Agora para tentar tirar aqui, ó. Pode vem cá, pode fazer força para tentar aqui. Só não puxa muito para não machucar muito o pulso dela. Bem colado, né? Vou estalar os dedos e vai soltar imediatamente agora. Isso. Bem louco, né? Esse negócio. Isso é um pouquinho da hipnose. E para colar a mão da pessoa na cabeça também é muito fácil. Você fala para a pessoa que para forçar bem a mão, você dá essa sugestão para ela forçar e imaginar que essa mão ela tá pesada e apertando cada vez mais contra a cabeça. E você falar que ninguém é mais forte que essa pessoa, ninguém consegue ser mais forte com você. E todo mundo que tenta tirar a mão percebe que é impossível. A mão está completamente colada, completamente travada. E pegando pelo pulso, você fala para as pessoas o seguinte: não puxa muito, porque senão pode machucar. E assim a pessoa não faz muita força e a mão da pessoa vai ficar lá colada, certo? Esse princípio também é bem simples, eu espero que vocês utilizem. Mas vamos participar então, Ibson. Meu Deus. Não precisa ficar com medo, é algo bem simples. Eu vou tirar a sua força. Você acha uma pessoa forte? Consegue levantar 50 quilos?
60. Peraí. Porque isso é meu peso. Mas eu vou te desafiar que você não vai conseguir me mover daqui. Você vai fazer a força que você quiser. Se quiser ajudar também um amigo. Qual é o nome do amigo? Rafael. Se o Rafael também quiser ajudar e me empurrar também, você não vai conseguir me tirar do lugar, certo? Vou fazer o seguinte, olha pra cima, respira fundo, fecha os olhos e relaxa completamente agora. Isso, vai relaxando, relaxando 2 vezes mais, 3 vezes mais, relaxa completamente, deixa o corpo completamente solto, completamente relaxado. Imagina que agora eu tô tirando toda a sua força, pegando toda a sua força e tirando agora. Isso, e quando você abrir os olhos, você vai perceber que toda a sua força simplesmente se foi completamente. Simplesmente se foi completamente agora. Isso, abre os olhos. Bem legal, né? Sentiu alguma coisa diferente? Sentiu? Vamos fazer o seguinte, agora... Ficou bamba? Olha, tá acabando a força já. Fazer o seguinte, você vai me empurrar colocando a mão aqui no meu ombro e me tirar do lugar. Eu só quero que você faça isso, certo? Vamos fazer isso agora? Pode colocar a mão no meu ombro e pode me empurrar, isso, faz com muita força. Quanto mais, isso, mais força faz, mais fraco fica. Isso, mais força, isso, mais forte, pode fazer mais força. Isso, mais força ainda. Vem cá, o amigo, empurra também, amigo. Vai lá, mais força, isso, mais força. E quanto mais tenta, mais fraco fica. Isso. Bem louco, né? Isso é um pouquinho da hipnose. Vou fazer o seguinte, olha pra cima, fecha os olhos e se relaxa. E todas as sugestões são removidas e a sua força, ela volta pra você agora. Isso. Bem legal isso que aconteceu aqui, né? Só que na verdade isso não é hipnose. Isso é a grande verdade. Isso são os truques que eu estou ensinando pra vocês hoje. Eu espero que tenham gostado. E por último, essa que eu mais gosto, como tirar a força de um homem ou vários homens. Você simplesmente coloca a sua mão aqui no cotovelo da pessoa, você apoia um pé para trás, o outro para frente e você começa a pressionar o cotovelo dele para cima. Assim a pessoa ela meio que perde o equilíbrio e mesmo fazendo muita força, ela não consegue te empurrar. Você pode empilhar ali várias pessoas marombas lá da academia, fortões, que elas vão ficar sem força e você vai ter essa impressão de ter feito hipnose com elas e tirado a força dessas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse teste para você fugir de uma hipnose que falhou ou você convencer, fazer com que a pessoa tenha alguma crença de que você possa hipnotizá-la. Eu particularmente, como eu disse, eu não gosto muito de utilizar. Foi muito raro às vezes que eu precisei utilizar desses artifícios com alguém. Mas está aí a dica de hoje. O desafio de hoje para vocês é fazer essas pseudos sem falhas com pelo menos uma pessoa cada uma. E dessa maneira você vai aprender, vai ter essa representação na sua mente de como funciona essa rotina e isso vai entrar no seu arsenal de ferramentas. E se você, assim como eu, não quiser utilizar, eu vou falar agora sobre como dispensar o sujeito da melhor maneira possível. Quando a hipnose falha, você fala para o sujeito a seguinte coisa: olha, hipnose não funciona com todas as pessoas. Hipnose de entretenimento não funciona com todas as pessoas. É importante falar isso. Hipnose de entretenimento. Porque muitas das vezes a pessoa, ela pode buscar um tratamento depois e falar: eu não consigo ser hipnotizado. Uma pessoa tentou e não conseguiu. Fala isso, exatamente isso. Olha, hipnose de entretenimento não funciona com todas as pessoas. Pode ser também o ambiente, pode ser o contexto, pode ser eu nesse momento, pode ser você que não está tão confiante. E é muito relativo falar do porquê a hipnose não funciona. Mas claro que você é hipnotizado todos os dias, você entra em transe naturalmente todos os dias. Eu espero que você tenha gostado da experiência e eu agradeço a sua participação. Agradece a pessoa e sai. Dessa forma você não fecha a mente da pessoa para as futuras hipnoses, futuro tratamento que essa pessoa pode vir a ter com a hipnose. Dessa forma você facilita muito o trabalho de outras pessoas e também não fecha a porta dessa pessoa, a porta da mente dela, criando a crença de que ela não consegue ser hipnotizada. E eu espero que vocês tenham gostado das dicas dessa semana. E a dica de livro de hoje, dessa semana, é A Arte de Ler Mentes. Esse livro que está aparecendo aí na sua tela é um livro muito bom. Sobre mentalismo, sobre calibração, fala sobre rapport, fala sobre várias ferramentas muito interessantes de você conhecer. Então eu recomendo vocês a ler esse livro
e descobrir um pouco mais sobre esse mundo da persuasão, esse mundo da hipnose. Eu aguardo você segunda-feira para começar finalmente a falar de induções hipnóticas. Vai ser muito fantástico a semana que vem. Eu espero que você já esteja ansioso assim como eu estou. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário. Quem sabe eu posso responder a sua pergunta aqui no próximo vídeo. E eu aguardo vocês na segunda-feira, hein? Ah, e você que é inscrito e você que ainda não se inscreveu, depois de se inscrever, ou você que já é inscrito, clique no sininho e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Isso é muito importante, certo? Então aproveite o final de semana para cumprir os desafios, fazer os desafios, ir para as ruas, hipnotizar pessoas e ser muito feliz vivendo a hipnose. Eu aguardo vocês na segunda, hein?